Essa segunda parte que a gente vai estudar, né, eu não pretendo assim, me aprofundar muito, né, para também não ter confusão, já que o próximo encontro a gente vai fazer a discussão dos exercícios, né, e sei lá, quando faz essa inversão, né, às vezes dá uma confusão assim, na mente. Mas a ideia desse documento é o seguinte, aqui a gente vai falar um pouco de certas estruturações, né? Porque veja que a primeira palavra que tem aqui é alfabeto, né? Então, assim, e vai falar de linguagem, aí a gente também vai especificar a questão de sintaxe e semântica. Quer dizer, tudo que eu estou falando até o momento são termos próprios da língua portuguesa, né? Mas aí a língua, ela possui esses caráteres, né? Ela possui letras, né, que representam elementos ou objetos. Tem aqui a assinatura, né? O que é assinatura? São esses símbolos aqui que conectam as frases, né? Você diz uma coisa e diz outra, né? Então você está juntando aí duas frases. Você diz uma coisa ou outra, né? O se então, se somente se, a negação, o existe e para todo, né? Eu posso usar tudo isso para falar, né? A gente usa o tempo inteiro e às vezes não percebe. Por exemplo, às vezes eu digo assim: olha, eu fui, sei lá, na escola, mas não tinha ninguém. Esse mais, ele pode não estar aqui, mas quem equivale a ele é o i. Se eu disser eu fui na escola e não tinha ninguém, o sentido é o mesmo da frase, né? Então, tudo que a gente fala, indiretamente, a gente pode traduzir, né? Esse é o termo, de fato, para a linguagem da lógica, tá? Então, vou fazer a leitura aqui, né? E alguns apontamentos. Então, a primeira coisa, né, que a gente vai ver nessa segunda parte, né? Aquela primeira parte era uma coisa assim mais aplicada a termos matemáticos, né? Essa segunda parte e a terceira a gente já não vai se prender muito à matemática, né? A gente vai falar de lógica de forma geral. E a primeira coisa que a gente vai fazer a leitura aqui, a discussão, é em relação ao alfabeto, tá? Então, para caracterizar a linguagem, né? Então, uma linguagem esse é um conjunto de símbolos, de regras, de inferência, né? E axiomas, né? Tem alguns axiomas também, algumas informações óbvias, né? Que a gente usa e definições básicas, né? Isso que caracteriza uma linguagem. Então eu tenho que especificar primeiro, né? Um alfabeto, ou seja, quais são os símbolos que eu vou usar para me comunicar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Quer dizer, quando se estuda a lógica, a primeira coisa que tem que fazer é isso. E, né, eu comentei aqui algumas coisas. Na lógica, tradicionalmente, os símbolos são esses, né? As letras minúsculas normalmente representam elementos, as letras maiúsculas normalmente representam características dos elementos, né? Então, sei lá, imagine que A é ser alto e B suponha que é Bruno, né? Eu estou chutando um nome aleatório. Se Bruno é alto, então a gente cria uma estrutura, né, que informe isso usando essas duas letras. Né? Eu estou comentando isso, mas mais na frente a gente vai especificar isso. Aí a gente tem que ter uma assinatura, né? Isso eu já comentei, mas só dizendo, né, que é como eu faço o link das frases. Eu tenho os separadores, né? Que tem hora que tem muita informação, né? Por exemplo, pegar uma frase que está lá embaixo por exemplo, tem frase que eu preciso separar por parênteses, né? Porque senão a coisa fica muito confusa. Né?
Eu sei que esse aqui está lá no final, mas eu estou dizendo assim, né? A utilidade do parênteses é essa. E, inclusive, em texto a gente faz isso, né? Sei lá, você está querendo fazer uma observação. Pronto, Wagner disse que está comendo agora, né? Aí suponha que ele quer fazer uma observação em cima desse fato, né? Suponha que o que ele está falando é em relação a se alimentar, mas ele quer fazer uma observação, ele pode usar parênteses para isso, né? É um exemplo. E números, né? Na linguagem, a gente tem que usar números também, é essencial. Ou como índice, né? Sei lá, você pode dizer assim, considere as caracterizações A1 e A2, né? A gente usa como índice. Então, o número serve para isso. Sei lá, eu tenho o aluno 1, aluno 2, né? Quer dizer, eu uso o meu número aqui como índice, ou o número mesmo, né? Sei lá, pronto, o Wagner, já que ele está bem aqui em cima, né? E tem Maria Eduarda. Aí suponha que eu quero que o Wagner, eu vou interpretar Wagner como sendo 4. Então, toda vez que eu falar 4 é porque é Wagner, por exemplo, né? Então, o número também, ele pode significar uma nova simbolização, se a gente quiser, tá? Um exemplo que é muito prático é a questão da chamada, né? Eu sei que, assim, tem professor que chama, não sei como é que é, assim, eu não tenho esse hábito de fazer chamada, né? Parar e ficar fulano, presente, ciclano, não tenho esse hábito. Mas ou o professor chama pelos nomes ou chama pelo número, né? Ou pelo Ele, sobrenome também. Eu tenho ódio do Tem um professor de matemática que ele chama tudo pelo número. Menino. Meu Deus, eu tenho ódio desse professor, cara. Lembrando que é professor de matemática também, viu, Luiz? Não, tô falando daquele. Ah, eu acho, pra me eu acho queimar. que eu acho que ele não gostava por causa do que ele era um número. Ele não queria ser um número. É que eu Mas sempre era o 24, cara. Era um mundo, é um universo, sempre. sim, entendi. Aí a gente deu significado para ele, né? Quer dizer, isso entra aqui na lógica, inclusive, né? A gente deu um Isso é significado lógico, para isso é ele. lógico. Mas, enfim, eu só estou dizendo assim, as possibilidades, né? De coisas que a gente usa no dia a dia. E tem uma base lógica por trás. Tá? Aí já fiz todo o comentário aqui, né? As letras maiúsculas, minúsculas, desculpe, são constantes individuais, né? Representam indivíduos, tá aqui, né? Ou variáveis relacionadas a indivíduos, né? Quando a gente vai dizer a frase, olhe, alguém respondeu. Quando eu digo isso, né, eu não estou especificando o elemento, então eu preciso de variáveis que representem, como é que eu posso dizer, sem especificar, né? Aí é como se a sentença fosse aberta, né? Eu estou dizendo alguém fez determinada coisa, a sentença está aberta, eu não sei quem foi, né? Aí as letras maiúsculas, né? Só repetindo o texto, né? São chamados símbolos de predicado, né? Que é a mesma ideia do que se estuda na língua portuguesa, né? O predicado ele faz referência ao indivíduo, né? Pode ser classificando o indivíduo ou determinando algo que ele fez, né? Sei lá, pode ser uma ação, sei lá, tem muita coisa, tá? Que representa propriedade ou relação, né? Também as letras maiúsculas, eu posso dizer, determinar relações entre os elementos. Por exemplo, suponha, né, que eu passasse um trabalho em grupo, então, sei lá, eu crio uma relação que associa os elementos do grupo. Isso também é uma possibilidade. Aí vamos aqui ao texto, né? Bom, esse texto ele está assim, ele está sendo elaborado em cima da lógica de predicados de primeira ordem, tá? Já já eu especifico o que eu estou querendo dizer com isso.
Então, o exemplo 1, está chovendo. Bom, essa frase só tem predicado, não tem sujeito, né? Ninguém chove. Você não pode dizer assim, eu chovi ontem. Só se você estiver fazendo uma metáfora onde você estava chorando, sei lá, ou sei lá, suando, sei lá, alguma coisa assim, onde envolva a água do seu corpo, por exemplo. Mas ninguém chove. Então, nesse caso, como é que a gente representa esse tipo de frase, né? Isso na lógica, né? Então a gente representa só por uma letra. Isso aqui é só o predicado, tá? E é chamado zeroário. Por quê? Porque não tem zero indivíduos que caracterizam esse predicado. Aí, por exemplo, tem predicados que é unário, né? Ou seja, ele só caracteriza de um a um. Os binários são relações, né? Eles caracterizam dois a dois ou associam um ao outro. E assim segue. Tranquilo, né? Esse primeiro exemplo, ele é bem simples, né? A ideia desse texto é fazer uma tradução, né? A gente vai escrever frases comuns usando símbolos da lógica. Né? Tá, e o exemplo 1.2, né? Ele diz assim, Helenaldo é grande. Bom, então aqui tem um elemento, né? Helenaldo, e eu estou dizendo que ele é grande. Né? Então, essa sentença, né? Ela é representada por GE. O G é o fato de ser grande e o E é o fato de ser Helenaldo. Tá? Ok. Aí aqui eu especifico, né? G é a propriedade de ser grande, E é o indivíduo Helenaldo. O símbolo de predicado é ário ou unário, né? A gente pode chamar de qualquer maneira. Por que unário? O fato de ser grande, a gente sempre associa a um único elemento, né? Como essa frase. Você não diz assim, Helenaldo é grande Wagner. Não faz sentido dizer uma coisa dessa. Como é que o grande ele não associa duas pessoas? Tá? Ser grande é uma característica indivíduo a indivíduo. Você quer falar, Wagner? Não, pessoal, o botão aqui que tá negociado. Desculpe. Sim, é porque eu vi você levantando a mão. Tá. Aí, exemplo 1.3, né? Aqui eu vou especificando casos onde associa nenhum, um e agora dois, né? João é mais alto que Alanisto, né? Então aqui eu tenho dois elementos. O primeiro elemento é João. Normalmente a gente vai representar. Isso aqui eu vou escrever aqui, tá? Então a frase é João é mais alto que Alanisto. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar os elementos, assim, a sua respectiva representação. Então, João, vou usar letra J, né, minúsculo, que a letra J, as letras minúsculas representam os elementos. E ela nisto eu vou representar por A. Aí eu preciso de uma letra que represente esse predicado, né? Ser mais alto. Aí, eu, sei lá, posso usar ou M ou A, não sei. Vamos botar A. Como é que eu digo essa frase? Sei lá, a gente pode estabelecer da seguinte maneira. Então, João é mais alto do que ela nisto. Tá? Outro exemplo, vamos supor, pronto, agora aqui na minha tela, né, sempre aparece dois assim principais, vamos dizer assim. Tá Wagner
e tá Luiz. Bom, Wagner, Luiz eu não conheço pessoalmente. Eu não sei quem é mais alto dos dois. Suponha que seja Wagner. Eu acho que é Wagner. É, Eu tenho 1,65 m, acho. Por aí, Ah, sou sou baixinho. mais Ih, é alto que você. baixinho. pronto. Eu tenho Então, 1,75 m, quase um poste. Pois é. Eu que tudo sou bem. baixo demais. Mas aí ainda tem gente que ainda, assim, não sei a tua idade, mas tem gente que perto dos 18 ainda cresce. Eu já Enfim, tenho. Quero crescer Caiu. mais não, viu? Já estancou já, professor. ok. Eu tentei ajudar. Sim, então aqui eu vou chamar Wagner de W minúsculo, né? E Luiz de L, tá? Então seria isso, né? Wagner é mais alto do que Luiz. Essa seria a maneira como a gente escreve na lógica. Aí vocês podem até perguntar assim, mas por que isso, né? Por que que, por que, que a gente tem que aprender a fazer essa escrita, né? A razão é o seguinte, certas frases, quando você escreve em símbolos, você consegue entender o raciocínio melhor. Tá? Então, assim, é aquela coisa, né? Quanto menos símbolos, mais fácil você consegue abstrair a ideia. Então, essa ideia da lógica é isso, né? É você, por exemplo, eu não sei, eu não coloquei nenhuma questão desse tipo aqui, né? Mas, sei lá, eu posso procurar questões assim. Suponha que ocorreu um crime e, sei lá, tem alguns suspeitos. Aí, cada um, né, dá seu depoimento. Então, a gente pode cruzar a tabela verdade e ver quem está mentindo. Né? É uma possibilidade. E, para transformar as frases deles, né, em uma coisa mais simples, então a lógica ela, né, deixa a coisa mais simples, né? Ela escreve de uma maneira mais básica. Por exemplo, essa frase aqui, né? Essa aqui que o cursor aqui, pronto, ele selecionou aqui. Aqui, de acordo com o que a gente está falando, ele está dizendo que x é mais alto do que y. Quer dizer, ao invés de eu escrever essa frase, esses três símbolos já indicam isso, né? Quer dizer, eu estou simplificando a coisa. Tá? Vamos aqui o exemplo, né, 1.4. Então, o exemplo 4 tem dizendo assim, ó, Baristo e Carabine são ricos. Tá? Veja que aqui tem duas pessoas, tem um conectivo aqui, que é o I, que a gente conhece, e tem uma característica de cada um. Então, vamos escrever essa frase aqui. Né? Baristo e... Deixa eu ver o outro nome lá do miserável, é Carabino. Carabino são ricos. Então, o que tem nessa frase, pelo menos de termos lógicos, né? Tem o conectivo I, tem uma característica dos elementos, né, que eu vou simplesmente chamar de R, né, ser rico, né, vai ser a letra R, que vai simbolizar essa característica, e aqui eu vou usar as letras B minúsculo para baristo e C minúsculo para carabino. Tá, aí como é que eu escrevo essa frase? Bom, o que a gente sabe, né? Barista é rico e carabina é rico. Quer dizer, eu posso reescrever essa frase do jeito que eu acabei de falar, né? Barista é rico e carabina é rico. Bom, a gente sabe que quando a gente escreve um texto, a gente não escreve assim, né?
sei lá, a gente não é que nem índio, né? Tipo, índio mata Thaís. Ele não é isso, né? Valha, É um credo. exemplo. É um exemplo. Calma. Ele não, primeiro que não tem índio, né? Pelo menos, eu acredito que não. Verdade. E outra que a gente não escreve assim por questão de estética, né? Porque é cansativo você. Imagine que todo mundo nessa sala é rico. Aí suponha. Ô, Glória, profetiza. Então, aí eu poderia muito bem dizer. Na língua portuguesa a gente fala assim, né? Todo mundo entende. Tipo, todo mundo que está aqui é rico. Todo mundo entende, né? Todo mundo incluso, todo mundo tem essa característica. Mas na lógica, a lógica não tem isso, né? Então você tem que dizer, por exemplo, quem é que está aqui na sala? Eu tenho que dizer, Aline é rica, Alice é rica, Ana é rica, Bruna é rica. Quer dizer, eu tenho que dizer um por um, né? Para a lógica. Vai, Bruno, manda o dia que você tá me devendo, Bruno. Tá, aí Escuta, escuta aí. como é que ficaria? Essa seria a escrita lógica, né? Então, porque, como eu falei, a lógica, ela é que nem linguagem de índio, né? O índio, ele não contrai, né, os verbos e tal, mas a gente entende o que ele diz, né? Então, aqui eu tenho que dizer, como é que eu digo que Baristo é rico, né? Eu digo simplesmente isso, né? RB, né? Essa característica de Baristo, o Baristo, né, tem essa característica de ser rico. E Carabine também tem a mesma característica, né? Então, como esse símbolo de predicário é unário, e aqui tem dois elementos, então eu tenho que fazer de um por um. Né? Se eu escrever simplesmente assim, aí aqui eu estou relacionando B e C com R. Então, tipo assim, Baristo é rico em relação a Carabine, sei lá. Aí já não é a mesma frase, né? Eu já estou dizendo outra coisa. Então, e de fato, por mais que a ideia, né, seja mais rústica, digamos assim, mas a escrita lógica é mais simples, né? Ao invés de escrever essa frase todinha, eu simplesmente digo isso, né? RB e RC, né? Ou seja, eu já estou dizendo tudo isso aqui. Tá, e para fechar, né, essa primeira parte que é bem simples, só para a gente assim, se familiarizar, né, com coisas que a gente usa no dia a dia. Aí tem esse exemplo 5, né? Diz assim: se uma pessoa é jogadora de basquete, então ela é alta. A primeira pergunta que eu faço, né? Qual é o conectivo que está envolvido aqui? Alta? Hã? Alta? Alta é um símbolo de predicado. Eu quero conectivo. O que é E conectivo? Conectivos são esses, né? Como falaram aí, né? Tem o i, tem o ou, tem o então, tem o se somente se, tem a negação, o existe e o para todo. Pergunta: qual desses conectivos tem nessa frase? Nessa frase tem i? Nessa frase tem ou? Nessa frase tem o quê? É. Não, mas aqui é verbo ser. Se? Então, então, o então, perfeito. Né? Porque se essa coisa acontece, então essa acontece. Essa é a ideia do se então. Eu tenho A implica B, isso aqui eu posso ler se A, então B, que é justamente o que está escrito lá. Aí vamos dissecar os elementos que eu tenho aqui.
Olha só, se uma pessoa é jogadora de basquete, aqui eu estou especificando qual é a pessoa. Não. Então, eu preciso usar uma letra que represente variáveis. E qual é a letra que vocês conhecem que representam variáveis? X. Muito bem. Então, nessa frase, eu tenho que associar alguma letra ao fato de ser jogador. Então, eu vou associar o J, tá? Então, o J é o fato de ser jogador, ou seja, isso aqui é um predicado. E ele está dizendo, no início ele disse, se uma pessoa é um jogador, ou seja, essa pessoa, no caso, é X, né? Se X é jogador, então aí vamos ver o que ele diz mais, né? Então ela é alta. Ela quem? Quem é que é alta aqui nessa frase? A pessoa. Exatamente, é a pessoa que eu chamei de X, tá? Eu não sei quem é. Então, tem uma pessoa aí, estou chamando de X. E eu vou associar a letra A ao fato de ser alta. Então, todo Consequentemente, termo que generaliza, assim, que não diz exatamente o que é, eu posso tratar como X. Ponto. X, Y, Z, tem algumas letras que são típicas para variáveis. Por exemplo, as letras A, B, C, elas não são típicas para variáveis. Se eu não me engano, até antes do T representa indivíduo. Do T em diante é variáveis. É uma coisa assim. Então, aqui, no caso, essa pessoa X é alta. Então, a frase é: se uma pessoa X é jogadora, então essa pessoa é alta. Né? Essa seria uma outra releitura disso aqui. Tá, então, essa é a ideia. Inclusive, está aqui a frase, né? JX implica AX. Né? Tá. Aqui tem os exercícios, né, para lembrar essas coisas. Eu vou fazer a discussão no retorno, né, pelo menos algumas delas, ou então eu crio exemplos, né, só para a gente relembrar esses casos aqui, tá? Essas coisinhas que a gente viu. E nosso tempo estourou. Vou só fazer Ainda isso. dá tempo, professor. É 1h43, falta alguns minutos ainda. Ah, é verdade. Que é de 1h50, né? Eu pensei que era de 1h40. É. Tá. Então, para fechar essa discussão, eu vou criar aqui uma frase, tá? Na verdade, eu vou comentar essa daqui, ó. Tá mudo, professor. Não, é porque eu estou escrevendo. Tá. Pronto. Então, eu criei esse Professor, exemplo. Pode falar. eu vou ter que sair agora, que eu vou na escola pegar, deixar minha prova de dependência, tá? Tranquilo. Tchau. Até mais. Sim, então, sim, eu tenho essa frase aqui.
Então, vamos ver os elementos que tem aqui. Olha como é que eu comecei, ó. Para todo. Aí, qual o símbolo que representa isso aqui? Wagner não gosta, então ele pode responder. Qual é o símbolo, Wagner? É o que, professor? Qual é o símbolo que representa para tudo? É X, né? Não, aí o existe também pode ser X. Bom, aqui é o seguinte, para todo é esse símbolo aqui, ó. É o A de cabeça para baixo. Aqui ele diz assim, ó, para todo elemento de A, ou seja, ele não está especificando quem é o elemento, né? Ou seja, aqui entra a mesma ideia do anterior. Pode falar, Thaís. Qual o nome desse símbolo aí? A pra baixo. O para todo. Para todo? É literalmente isso, o nome do. É esse o Aí, nome, não? Do bicho? Para todo? é, Para todo. não é Que para de chique. parar, não, tá? Não é stop, não. Chamar o cachorro de para todo. Para todo! Tá, então aqui ele, para todo elemento, eu não estou especificando quem é, então esses elementos são X. E é do conjunto A. Aí eu estou dizendo, existe, o existe também tem símbolo, né? Que é esse aqui. Existe elemento de B, né? Esse elemento de B não necessariamente é elemento de A, então eu vou chamar de Y. Onde o par, né? Aqui ficou meio esquisito. Eu vou deixar assim mesmo. O par está em F. Então, isso aqui foi uma das definições de função que a gente trabalhou. Tá? Que a frase que eu escrevi lá foi essa. Para todo x pertencente a A, existe x ou existe y que pertence a B, tal que, né, esse símbolo, normalmente o ponto e vírgula representa tal que em matemática, né, o par xy está em F. Então, eu só estou comentando aqui, essa aqui é a definição de função, tá? A gente viu. E a gente viu usando símbolos, na verdade, o significado dele é esse. Tá? O que eu quero dizer? A frase, quando a gente escreve em símbolos, ela fica mais curta, né? E é isso. Professor, Diga aí. retorne aí. A vírgula e esse ponto e vírgula. Como eu vou saber aplicar eles, assim, nesse sistema de símbolos? Na verdade, a vírgula, ele tem a ideia de enumerar. Então, se, se vocês perguntarem assim, quem é que está na sala? Aqui, né? Quem é que está na aula? Aí eu vou dizer, Aline, Alicia, né? Aqui eu estou seguindo a ordem, olhando aqui no... E assim vai, né? Outra maneira de dizer isso é dizer assim, ó, Aline e Alicia e aí eu continuo. Ou seja, a vírgula, ele tem normalmente a ideia do i, mas às vezes ele também significa então, tá? Então, o que que isso significa? Aí depende do contexto, tá? A vírgula depende do contexto. E o ponto e vírgula, em matemática, ele significa tal que. Então, assim, Entendi. eu sei que os símbolos lógicos
eles não coincidem todos com os símbolos matemáticos. Tem algumas pequenas diferenças. Então, por exemplo, se eu fosse escrever isso aqui usando essencialmente a lógica que a gente está estudando, né, eu diria assim, né? Para todo x, onde o a está em x, né? Isso seria a escrita da lógica que a gente está vendo. Essa aqui é a escrita em matemática, né? No caso, existe y, tal que o b está em y, tal que o pá está em f. Tá? Então, assim, tem umas pequenas diferenças, tá? Essa escrita aqui é a escrita da lógica. E essa Professor, escrita é a escrita de matemática. Pode falar. já pode sair da aula porque eu vou resolver um negócio. Eu já fechei aqui, É, vou só fazer a chamada. Já deu. Tá. Próxima aula a gente Lembra da continua. moça que saiu aí? Saiu uma menina aí no meio da aula. Foi? Foi a Eduarda, É, professor. Não, isso. mas ela Ela falou, né? saiu. Isso. E ela botou o nome dela. Ah, então ótimo. Aqui é os Ah, tá lá. presentes. Até a Até a próxima, próxima, professor. professor. Partiu Geografia e tchau, professor. Até a próxima semana. Bom final de semana. Valeu, valeu. tchau, professor. Fica com Deus. Amém. Até mais. Só passar aqui. E já botou o nome e está liberado, tá? Tchau, professor. Até mais. Tchauzinho. Ei, gente, valeu.